a coletiva agora. Nós vamos seguir da seguinte forma: o doutor Cláudio Lobo, diretor adjunto, diretor-geral adjunto, vai iniciar a coletiva e em seguida passa a palavra à doutora Leisa Loma, que após vai responder as eventuais perguntas. Alguma dúvida? Não, né? Doutor Cláudio Lobo, por favor. Bom dia a todos e todas. Claudio Soares Muniz, delegado-geral adjunto da Polícia Civil. Estamos aqui nessa coletiva para prestar esclarecimentos às sociedades através das informações das investigações da delegacia da DHPP, que é presidida pela doutora Leisa Loma. Ela terá a oportunidade de passar a maior quantidade de informações possíveis sobre o caso e esclarecer como andam as investigações e quais foram os resultados dela. Passo a palavra então à doutora Leisa Loma, que irá então transmitir as informações necessárias e irá responder os questionamentos que porventura surgirem dos senhores e senhoras. Bom dia. Posso iniciar já, gente? Hoje nós vamos apresentar para vocês os elementos de apuração do caso da morte da adolescente Marta Isabelle, de 16 anos. Marta foi encontrada morta na sua residência na semana passada, terça-feira. Ela morava aqui, como todos sabem, em Porto Velho, com o pai e com a madrasta, no bairro Jardim Santana. Nós apuramos de forma integral todo o contexto da situação referente ao óbito da Marta. Eu quero deixar claro para vocês e iniciar dizendo com muita responsabilidade que não foi a causa da morte dela, não foi um ato só isolado. Foi uma sucessão, infelizmente, de tortura, de castigo e de prolongado sofrimento, tanto físico como psicológico, que essa adolescente passou na casa que era para ser o local de proteção, de abrigo e cuidado pelas pessoas que deviam e têm, por lei, a obrigação legal de cuidado e zelo dessa adolescente. A Marta, ela não nasceu aqui em Rondônia, ela nasceu no estado da Paraíba. A mãe dela conviveu maritalmente com o pai durante um período em que a Marta nasceu, separou-se dele após ter sofrido violência física, quando ainda estava grávida e teria abortado dessa criança em razão dessa violência sofrida pelo pai. Ficou permanecendo no estado da Paraíba, morando com a criança. Marta, até aproximadamente 9, 10 anos, morou com a mãe, quando então a mãe deixou que ela viesse morar com o pai aqui em Rondônia. O pai, com a madrasta, residiam aqui no Jardim Santana. Após um determinado período, a Marta Isabelle passou a sofrer todo tipo de humilhação, de maus tratos, de lesões corporais, de castigos, e depois passou a ser isolada do meio social. Foi retirada da escola, sob o argumento de que ia falsamente ser transferida para o estado do Nordeste, onde passaria a estudar. Ficou em casa isolada de amigos, de outras pessoas, de vizinhos ou pessoas com quem ela pudesse ali se socorrer. Óbvio que nós investigamos e buscamos saber se havia ocorrência registrada de supostos maus tratos ou abusos praticados contra essa adolescente, e nós localizamos a ocorrência policial que foi registrada. Inclusive, quem se compadeceu da situação que ela passava foi a própria filha da madrasta, que comunicou esse fato à Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, no qual foram tomadas todas as medidas legais cabíveis. Foi lavrado procedimento em razão do infrator na época dos fatos. Obviamente que naquela época, pelo apurado, não se chegava ao que chegou aqui. Ela não estava em cárcere privado até aquele momento, ela não tinha sofrido as lesões que ela tinha, eram lesões leves ali, e foi aplicado o que a lei, descreve nesses casos para ser aplicado. A delegada atuou de forma muito competente, enviando o procedimento ao judiciário. Está tramitando esse procedimento dela, inclusive em pesquisa a audiência já havia sido marcada para o mês de maio. No entanto, a Marta aí morreu antes disso. Nós conseguimos aí levantar pelas investigações que há aproximadamente
mais de 2 meses, por volta de 2 meses e meio, a Marta passou a permanecer em cárcere privado, dentro da sua residência, com o genitor e com a madrasta, local em que as agressões, os maus tratos e a tortura, né, a gente pode falar logo de tortura aqui, ela passou a sofrer de forma mais clara e muito mais objetiva aqui, no sentido de que as agressões foram muito mais dolorosas. Ela comia restos de comida, ela dormia no chão, ela era amarrada à cama para não sair, permaneceu muito tempo de forma a ficar imobilizada na cama, tanto é que passou a adquirir lesões que ficaram de forma muito, vocês viram, né, nos vídeos, infelizmente, que compartilharam em redes sociais, sobre o estado em que ela passou a ficar naquela residência, amarrada ali dentro de casa, né, passando sem nenhum tipo de auxílio que seja médico, para que pudesse ali passar desse estágio, ou seja, ela foi morrendo lentamente, lamentavelmente, né? No dia dos fatos depois que ela morreu, foi acionada a polícia para comparecer na residência. Vocês já sabem, né, que o pai e a madrasta alegaram aí uma versão totalmente contraditória e totalmente absurda diante do quadro que foi apresentado. Ela estava num ambiente insalubre, ela estava com lesões, inclusive com larvas, né, saindo das feridas abertas do corpo. Então, assim, estava num estado totalmente deplorável. Eles, inclusive, tentaram eliminar vestígios ali da situação, queimando roupas no local. Foram presos em flagrante em razão disso. A avó, inclusive, foi presa também, porque tinha conhecimento, sim. As investigações aqui, elas foram mais aprofundadas no sentido de que demonstrar de que ela tinha conhecimento, de que ela sofria aquelas agressões e tinha o dever legal de impedir que aquilo continuasse, de cessar, e não o fez. Por isso, ela foi indiciada também, obviamente, no artigo 13 ali, pela responsabilidade dos crimes. Aqui ela vai responder, obviamente, na medida da sua culpabilidade. O procedimento vai ser encaminhado para a Justiça, para o Ministério Público, para o oferecimento da denúncia. Durante as investigações também restou apurado, além do cárcere privado, além da tortura e do indiciamento que será feito pelo feminicídio, sim, porque envolve aí o contexto de violência doméstica. Então o pai já está sendo, né, indiciado aí nas penas do feminicídio, a madrasta também está sendo indiciada nisso, a avó também vai ser indiciada nas penas do cárcere privado e da tortura, porque tinha conhecimento desses fatos, inclusive do feminicídio aí, que nós vamos apurar esse contexto, se vai estar dentro do enquadramento, para que a gente possa colocar a tipificação correta diante do quadro apresentado. E óbvio que nós também estamos apurando aí a responsabilidade de eventuais parentes, como o avô também, se também está ciente dessa situação, para ser também responsabilizado de forma penal. Ou seja, nós não vamos deixar de responsabilizar ninguém que esteja ligado de forma direta ou indireta, nesse caso, da morte da Marta. É o que nós vamos deixar aqui claro. O laudo vai ser juntado agora no inquérito policial, mas já conversamos com o médico legista a respeito. Há informações de que ela sofria violência sexual praticada pelo pai também. Isso nós estamos trabalhando no inquérito policial, para que a gente também possa deixar isso muito claro nas investigações aí e apresentar um trabalho aí de forma muito conclusiva. Eu só acho lamentável, nós somos infelizmente acostumados a lidar com todo tipo de violência, até porque nós trabalhamos na delegacia que trabalha com o crime mais grave, que é o crime praticado contra a vida, e lamentável que uma adolescente que deveria estar sendo protegida dentro de sua casa, estava sofrendo um crime tão bárbaro, os crimes, né, que são vários crimes aqui, tão bárbaros, e o sofrimento que essa adolescente teve durante aí o final da sua vida, que foi lento e gradual. A Marta Isabelle, ela teve uma morte lenta, progressiva, dolorosa e gradual. Não foi uma morte rápida, não. Gente, alguma